É bom que vocês estão escutando o áudio. Só tu berrando, cara. O resto Não, tô vendo nada. o editor bota depois. Valeu. Tá, mas o tema que eu tava propondo ali, que vocês não têm pauta de novo. Tava pensando na questão de delegar, na questão de tu fazer o que tu realmente é bom em fazer, ou gosta de fazer, né? Não sei se gostar e ser bom é a mesma coisa, mas que tu realmente faz uma coisa bem. E as outras, e tipo assim, sei lá, eu faço software bem, mentira, mas eu faço software bem e não sei pintar parede, não sei fazer móvel por acaso, uma vez eu já me aventurei, porra, uma coisa que dá trabalho e tal, mas mesmo que eu até faça bem, eu vou demorar, sei lá, 20 vezes mais que um profissional. Então, eu tenho que delegar ao ponto de terceirizar certas coisas, e delegar ao ponto também de, tipo, cara, falar com o cliente, às vezes eu não consigo, daí tem que passar para alguém. Às vezes gerenciar não consigo. Fazer uma coisa, deploy, cara, não consigo, passo para alguém. Mobile, nem sei o que é mobile. Eu só acho que eu entendo, não entendo. Então tem que passar, sabe? Entendi que precisa, né? O suficiente para entender o contexto, mas tipo, como fazer lá dentro, quais são os detalhes da coisa. Não, nem precisa, né? Se for pensar até, às vezes é uma perda de tempo saber, né? Para esse cargo específico, tu não precisa saber todos os detalhes, precisa saber o suficiente para te poder delegar a parada do jeito correto, né? E que tenha um resultado bom, né? Tu passa para alguém que tá convivendo com aquilo direto, sei lá, vocês são muito mais mobile do que eu, tá ligado? E se eu tivesse que aprender tudo que você sabe de mobile, eu ia morrer tentando, tá ligado? Tentar e demorar muito tempo. Não precisa. Posso delegar, passar isso pra alguém, sabe? Dividir responsabilidades. Acho que é isso que dá pra falar, na real. O que vocês acham? Eu acho que dá. O Morpheus tá julgando vocês. Mas ferramental é importante e, pô, no fim, a gente, como empreendedor, é resolver problema, né? A gente tem que estar atrás das ferramentas melhores, né? Tipo, se a gente ficar só batendo martelo, cara, como é que eles vão descobrir que saiu um martelo novo lá? Nem se usa mais martelo. Tem um martelo pneumático. Né? Falando nisso, já que estamos falando nisso, como é que tu te atualiza com essas ferramentas tão rápido, cara? Porque acho que isso é um padrão, cara. Tu deve ter um padrão diferente para trabalhar buscando essas ferramentas do que nós temos. Deve ter alguma forma. E eu acho que inclusive aí para nós seria interessante a gente sequenciar isso, patentear esse padrão. Eu acho que ele se... Pô, mas aí eu vou cobrar caro. Eu acho que ele se incomoda. Eu tenho a impressão que o Rover se incomoda mais com as coisas do que a gente. A gente faz ok, vamos fazer tipo, eu uso o Sublime ainda. Eu falo pra galera, a galera ri, mas eu uso o Sublime, não me incomodo tanto com certas coisas e eu não preciso de tanta capacidade de desenvolvimento. Agora vocês já se incomodam. O Rover acho que tem um grau de, tipo, se incomoda muito mais fácil e acaba buscando outras coisas. E outra coisa, ele testa muito também, ele assim, pra estar usando o Visual Basic e depois usar o Sublime, usar outra ferramenta, é assim, né? Visual Studio. Errou! Visual Basic é outra parada, a linguagem. Manja muito. Né, cara, assim, não é muito processualizado, assim, né, cara. Eu acho que é um pouco isso que o Ramon falou, assim, eu no fim eu tenho, né, descobri que eu tenho uma pegada um pouco mais de infraestrutura e tal, de tecnologia, e de vez em quando eu fico vendo coisas, assim, ferramentas que tem e tal. Outro dia eu descobri uma ferramenta muito interessante, eu tava falando com o Ramon, acho que eu não comentei aqui ainda, talvez que o Sérgio também não tenha comentado. É uma ferramenta seguinte, é tipo um painel lá, é um sistema que tu instala, tipo, na web, assim, um sistema web que tu sobe e que tu configura para ele mandar e-mail de phishing, né? Tipo um e-mail falso, como se fosse o teu banco mandando para dentro da tua empresa. Então, tipo assim, a gente tem, sei lá, 7 funcionários, né? Eu botaria lá, configuraria o e-mail de todos eles, botaria lá e botaria alguns e-mails, alguns modelos de e-mail que é um phishing, tipo assim, sei lá, a gente usa o ClickUp, né? Que fosse um phishing do ClickUp pra pessoa botar o usuário e senha lá.
e aí né, tô mandando isso, e aí se alguém cair nesse e-mail falso, eu vou ficar sabendo e vou me ligar assim, não, peraí, minha empresa tá com um problema de segurança, porque essa galera tá caindo nessas coisas. Então eu crio um treinamento para as pessoas entenderem o que aquilo não é para cair, porque aquilo é um negócio. Então, tipo, eu né, tipo um honeypot, né, como se eu estivesse testando isso antes do hacker testar. Hackeando a própria sabe? empresa. Então, tipo, existe isso, né? Então, pô, bem interessante, assim, né? Mas, claro, é uma ferramenta lá e tal, eu não testei ela, né, só li a respeito. E demite o sócio que caiu na pegadinha. Isso, a gente demite o sócio. Exatamente. E pega e demite o sócio que caiu na pegadinha. Se cair algum sócio, a gente pode conversar bem com ele. Eu prefiro um sócio fantoche de dinossauro do que um sócio que cai em phishing. Barato. Né, mas aí que é o ponto, é saber que isso pode acontecer. Aí depende do phishing, né? Ai, gente, eu já caí no phishing do Banco do Brasil, velho. Eles hackearam meu roteador. Eu me toquei quando ele começou a pedir uns dados assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, velho. Nada a ver isso aqui, que louco. O que o Banco do Brasil tá pedindo? Deu assim. E eu entrei no web porque o app não entrava. O app tava dando problema, assim, que merda. Quando eu entrou naquela tela assim, tá com problema ainda o Banco do Brasil. Deu assim, de acender uma luz. Pum. Cara, o site tá zoado e não é o site. Daí realmente era o homem do meio, né? O Daniel ia pra um lugar e ele me mandava para outro site. E o app é muito mais seguro, né? Gente, utilizem apps. Se você for utilizem apps, celular é muito mais seguro do que o web, tá? Só fica a dica. Sim. Claro. 3G também, né? Melhor o 3G do que um Wi-Fi que tu não sabe o que é. Verdade, melhor o 3G. Se for um Wi-Fi aberto ainda, cara, corre. Corre bastante. Pode ter o Wi-Fi aberto de cafeteria, de loja de conveniência? Nunca trabalhei pra Alefa num Wi-Fi aberto. Não, tem que tomar cuidado, porque Wi-Fi aberto sem senha, tipo, a galera põe senha e são as senhas bobas. A senha boba é melhor do que não ter senha, porque a senha boba pelo menos tem algum tipo de criptografia nas mensagens. Eu não sou especialista nisso, né? Então não vou entrar muito em detalhe. Mas ter a senha é melhor do que tu tá com o Wi-Fi aberto. Já. E se for um Wi-Fi que tu não sabe, mesmo que tenha senha e que tu não tenha dúvidas, assim, se é uma cafeteria meio estranha, sei lá, né, tem uns hackers lá dentro, alguma coisa, porque assim, se tu tem roteador na mão, cara, pode acontecer qualquer coisa. Tem um negócio muito interessante que aconteceu uma época atrás, ou sei lá, vários anos atrás, quando não tinha HTTPS rolando direito na internet, né? O HTTPS ele é um né, é uma camada de segurança em cima dos dados que passam pelos sites, né? Então, antigamente era só HTTP. Ele faz um canal seguro do site até o computador da pessoa, teoricamente. Esse canal trafega na internet, mas esse canal tá seguro. Entre a boca, que é o computador, e o servidor, tá seguro. Exatamente. E quando não tinha isso ainda, aconteceu uma vez, assim, eu li na internet a respeito, né, de uma história de um cara que tinha um vizinho que tava meio que usando o Wi-Fi dele lá, e meio que roubando lá o Wi-Fi do cara. E aí o cara tava meio incomodado com isso aí. Era um cara, um cara de TI e tal, alguém que gostava de mexer com essas coisas. Aí ele pegou um roteadorzinho, né, customizado, com software próprio e tal, que ele mexeu lá, e ele botou assim, todos os requests que forem pra uma imagem, pega a imagem, inverte ela, põe ela de cabeça baixa e manda pro cara. Então o cara, quando ele usava esse Wi-Fi, todas as imagens que tinham na internet estavam de cabeça pra baixo e o cara não sabia o que era, assim. Então, caralho, velho. E se eu não me engano, o cara chegou a reclamar, cara, tua internet tá tudo errada, olha só isso aqui tudo. Então, cara, não usa minha internet, cara, sabe? Puta que pariu, velho. Genial. Né? Infelizmente não dá mais pra fazer isso hoje em dia. Ou felizmente, não sei. Porque o HTTPS não deixa mexer com o conteúdo das coisas, né? Então. Isso Fazer o quê? Perdemos tempo. É louco, né, cara? Pensa que. Assim, era a comunhão das coisas, né? Os dados meio que passavam, as requisições passavam em aberto na rede. 2, é que algumas senhas e dados passavam também em aberto, ou por GET, sei lá, né? Era a internet do passado, sim. Né? Claro. Não, assim, até hoje em dia passa, né? O usuário e senha que tu põe no login vai pra lá. Só que ela passa em claro, mas ela passa uma vez só. Porque depois, o ideal, né? Sistemas bem feitos, vai passar um token de volta, que é tipo uma senha privada que tu vai usar temporariamente naquela sessão, assim. E aí essa senha não tem problema. Dentro do só que tudo HTTPS isso. Hoje, né? Exatamente, tudo dentro do HTTPS. E aí fica
fica fechado entre o teu computador e o servidor, né? E aí, tipo, não tem problema daí, né? Tipo, tu tá no roteador bizarro e tal, então ninguém vai conseguir inverter tua imagem, né? Pô, inverter a imagem, nunca tinha ouvido falar nisso, cara, que loucura. Pô, Teoricamente. Lá vai o certo. Teoricamente, vamos lá. Eu ia perguntar Pergunte. se... Aqui, agora vai ser muito profundo. Agora vai ser profundo. Se valeu a pena ter feito uma empresa com sócios. Eu não vou responder essa, vou deixar pra vocês. Tem que responder no final, cara, Não, senão pode a gente vai se brigar tudo aqui. Você acha que é abrir seu coração, cara? Abra seu coração. É importante os sócios sempre abrir o coração um pro outro. É importante. Vai ser. Cara, acho que sem sociedade é um sonho quase impossível aí, né, cara? Acho que quase impossível não, né? Talvez daria, se fudendo 3 vezes mais, né? Se fudendo. Desculpa, não sei se pode botar esse palavrão ali, depois a gente bota pipa no lugar. Cara, eu acho que daria até pra fazer, mas acho que a briga seria outra, né? Com certeza. A quantidade de coisas que a gente aprende podendo trabalhar em sociedade, eu acho que é muito grande. Eu acho que tem a questão da comunicação que a gente aprende. Uma coisa é o que tu pensou, aquela ideia massa que tu tem. Outra coisa o primeiro cliente que vai vender a tua ideia massa que tu teve é teu sócio, cara. Então, você tá ali se comunicando há bastante tempo. Então, tu já tem que vender a ideia. Então, porra, só nisso, tu trabalha a tua comunicação, já fica um negócio meio interessante. Eu acho que o outro ponto que eu acho que é muito interessante por ter uma sociedade, e aí sim, tem que ser uma sociedade acertada, como o Robert falou, é tu conseguir balizar as tuas coisas. A tua ideia, às vezes, é muito massa, mas é meio pode ser delirante não tem demais. Solidez, talvez, né? Não tem base. Pode até ser sólida, mas é muito aquém né? Não tem um objetivo traçado. Na hora que o teu sócio já te pergunta, tá, e como tu vai fazer isso? Aí tu já... Pera lá. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Mas cara, aí que mora, algumas pessoas não gostam dessa indagação, porque eu tô cansado de levar balde de água fria de vocês, que eu já me acostumei, já sou voto vencido, foda-se. Mas eu levei muito balde de água fria em vocês, eu sei que dei muito balde de água fria, e isso já fez o cara, na hora, já organizar as ideias ou desistir do negócio, né? Isso é um ponto bem... E aí entra um ponto. Ou tu organiza, se tu não conseguir vender pro teu sócio a tua ideia, tu dificilmente vai conseguir vender para outra pessoa essa tua ideia depois. E tu vai ter que vender ela de alguma forma, senão a tua ideia não vale nada. Então, ou tu já derruba ela na hora. Então, ou tu aprende, né? E aí no meio disso tu aprende a elaborar melhor a tua ideia quando tu vai apresentar ela. Então acho que só nisso já tem um valor absurdo. E eu acho que daí a contrapartida disso é quando tu não tem ideia. Tipo, sei lá, cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não faço ideia de como é que eu vou resolver. Over, como é que eu resolvo? Sabe o que aconteceu? Às vezes só te perguntar, cara, naquele momento, para assim, tá, peraí, deixa eu te explicar aqui o que aconteceu. Só naquele momento que tu para organizar a tua ideia para passar para o outro, 70% das vezes tu já, peraí, já dá para resolver assim, tu já sai com um monte de ideia, só para tu conseguir organizar. Então, tu ter alguém do teu lado para isso já é fantástico, só por causa dessas 3 coisas. E depois tu divide o trabalho, tu divide as tristezas, divide as alegrias. Acho que tudo isso acho que tudo isso vale a pena. Acho que por tudo isso vale a pena, sim. Eu diria que, cara, boa parte da parada é dividir responsabilidade, assim, porque, queira ou não, assim, cara, é uma estrutura toda que tá nas nossas costas, né, tipo, é a gente que é o responsável por fazer isso aqui funcionar e responsável por todas as coisas que estão acontecendo aqui. E, às vezes acaba sendo, né, como a gente tá crescendo, a ideia é crescer mesmo e ter uma relevância maior. Quanto mais relevante, quanto mais coisa a gente faz, mais responsabilidade acontece.
e mais a gente tem que ter, né, tipo, força, né, e garra de manter e conseguir aguentar isso, né? Mais pesado fica. Vai ficando mais complicado, tipo, a gente vai, é claro, né, a ideia é que a gente monte a estrutura e que tudo funciona muito bem, mas quanto maior a coisa, mais cabreiros são os problemas, né, então, tipo, a coisa vai piorando, assim, né, então, a gente tem que ter alguma musculatura, assim, né, e quando a gente tá em 3, né, quando a gente não é sozinho, é um pouco mais fácil de suportar tudo isso, né, então, esse é um ponto que eu acho bem importante, assim, mas tem que estar junto, né? Tipo, tem que estar bem alinhado, senão acaba piorando a situação, né? Sérgio, o que quer falar? Tava só rindo. Não, era isso que eu ia comentar. Se não tiver alinhado, se não tiver funcionando, e isso acabar se tornando mais pesado, ter o sócio acaba sendo um peso, porra, peraí. Então, eu escolhi o cara errado para ser meu parceiro, ou eu que sou o cara errado aqui no meio desse negócio, né, cara? Uhum. Claro, não, total, é bem isso, assim, tipo, e aí é a questão do alinhamento, né? E tem que ser, a gente tem que estar bem alinhado, assim, que nem acontece com a gente, de a gente ficar trocando de papel, assim, entre aspas, né? Tipo, de um trazer uma ideia e o outro dizer, cara, mas e se a gente pensar de tal jeito e outro jeito, não é bem assim. Aí, então, tipo, fica né, tipo, um às vezes é o sonhador, o outro é o cara que vem com, tipo, as ideias, as opções práticas. Vem com aqui, balde de água fria, vezes... já geladinha, assim, com gelinho batendo. Vem com ideia boa. Sim, claro. Tipo, a ideia é tentar ser sempre prepositivo, assim, porque a gente saia com coisas, né? Porque a gente tá aqui, no fim, somos construtores, né? A gente não tá mantendo nada, a gente tá construindo, uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho, tá? É ser construtivo, assim. Não só chegar e dar uma porrada no cara. A gente aprendeu no meio do caminho a ser construtivo. Eu acho que a gente é muito mais construtivo hoje do que há 4 ou 5 anos atrás. Sim. E tem que ser. Acho que é uma característica importante, né, cara? Mas eu acho que sim, cara. Acho que a vantagem de ter 3, né? Estamos em 3 sócios é que a gente aprende um monte de coisa mais rápido, cada um pega uma parte, né? Cada um aprende um pedaço, ou se empolga por uma coisa. E a gente tem, no fim, 3 pessoas para encaixar no lugar que é o ideal para elas, né? Para cada uma delas. Se fosse uma pessoa só, eu tinha que contratar, né? Teria que ser contratado outras 2 pessoas muito boas para conseguir atingir um resultado parecido, né? Então, tipo, cara, eu acho que tá sendo bom, assim, né? Todo o tempo, já foi uma cara, né? A gente já tá aí de sócio há um bom tempo. E, cara, é muito bom porque, assim, ó, dificilmente eu conseguiria aprender as coisas que eu aprendi aqui de outra forma, assim. Teria que, até eu chegar em alguma coisa parecida, assim, com isso, você penaria muito e teria que achar, tipo, um mentor foda, alguma coisa assim, porque é difícil, né? E a gente aqui junto, sim, no fim a gente tá do mesmo nível, mas a gente consegue fazer cada uma coisa, né? A gente consegue atacar várias coisas e a gente consegue ir aprendendo com isso, né? Então, acho que isso é bem relevante, assim. Ótimo, então, beleza. Tchau, gente. Valeu. Fala aí. Eu vou exemplificar na prática como é bom ter 2 sócios. Os 2 caras que falaram antes de mim, um falou sobre ter o sonho, tornar o sonho possível, dividir o sonho. Eu vou tirar só, tem tudo que vocês falaram, eu acho que eu concordo muito bem, mas o Sérgio falou uma coisa que é tipo, o sonho. E tu falou uma coisa muito boa também, que é a questão de força. Eu lembrei de um cabo de força, né, quando tu vai construir um monte de coisa. Cara, tu precisa ter força pra fazer aquilo, né? Então, às vezes, tu vai lá e vê, tipo, tu é sonhador e tu quer montar a coisa, e daí, cara, sozinho não vai, cara. Cara, tá muito longe. E daí, tipo, mesmo que tu consiga fazer, cara, vai faltar força no meio do caminho. Vai chegar uma segunda-feira, como agora há pouco tempo eu cheguei assim, uma segunda-feira assim, velho, o que eu tô fazendo, cara? Que é isso, velho? Eu só tô tomando ferro aqui, eu tô levando pau aqui, bicho, não dá. E daí, mas você estava lá, tá ligado? Vai, assim, foi um buraco, assim, no dia, buraco na semana, talvez, aí depois já voltei, beleza, é isso aí. Então, às vezes, essa ideia de, tipo, tá muito empolgado com o sonho, daí falta força, cara. Pum, vai. Então, é bom realmente ter essas 2 coisas para equilibrar. Um outro ponto, que até o Rover citou ali, foi um mentor. Eu acho que a gente aqui acabou não tendo nenhum mentor, assim, forte, alguém que direcionasse. E a gente acabou sendo os nossos próprios mentores, né? Cada um de um jeito. E daí a gente foi se equilibrando. E tem o seu tempo, não é tão fácil quanto vir alguém e já te dar informação, segue por aqui. Hoje a gente tem um método de verificar onde é por aqui. O mentor vai levar até um certo ponto, né? Um ponto ele vai dizer assim, agora não sei mais. A gente já tem um jeito, então a gente vai indo, só vai, a gente já sabe. Então a gente acho que virou os mentores de nós mesmos, tá ligado? Que é uma coisa que quem tá sozinho, cara,
Não vai, brother. Se tu tá sozinho, cara, se não tem alguém pra chegar do teu lado e dizer assim, ó, tá fazendo errado. Eu se tá, não é assim, ó, eu já vi esse aqui de tal jeito, ó, agora tu acertou, é isso aí. Cara, fica difícil, fica difícil. Então, só se tiver um mentor, né? Mas ainda assim é legal também. Só que, porra, ter sócio pra poder te dar um balde de água fria e te construir um pouco melhor, eu acho que é essencial. Eu acho que valeu muito a pena. A ideia foi sempre essa. Tipo assim, dividir o sonho com alguém, encaixar os caras certos e juntar forças, né? Juntar forças mesmo pra poder terminar o sonho da Lef. Poder construir as coisas, né? Dica sobre delegar. Dicas, e uma dica que a gente poderia dar, que é sempre um problema, é como delegar responsabilidades, como delegar funções para que tu possa alcançar melhor o seu objetivo, né? Então, sei lá, se eu vou construir uma casa, se eu quiser pintar, montar tudo, se eu quiser construir uma empresa, se eu quiser montar a empresa, construir a empresa com tijolinhos, cara, é meio que loucura isso, sabe? Então, qual é a experiência boa que a gente teve que a gente possa delegar isso, que a gente delegou e que deu certo, sabe? Dado que a gente pensou desse jeito. Eu acho que uma questão de delegar que eu acho bem, bem importante, assim, que eu acho que é uma dica que a gente pode considerar, eu acho que se for alguma coisa que é mais próximo ao core do seu negócio, ao que você está fazendo mesmo, saiba, acho que de início tu tem que saber fazer aquilo, cara. Não, fica difícil de tu cobrar da outra pessoa aquilo que ela tem que fazer. Eu acho que se é longe do teu core, tudo bem. Tu não vai construir o teu prédio tijolinho por tijolinho, tu vai lá, contrata o pedreiro, o engenheiro para fazer o projeto, o pedreiro para fazer a obra e beleza, tá longe do teu core. Se tu faz software, por exemplo. Agora, as coisas que são próximas do teu core, que é fazer software no nosso caso, ou dar consultoria ou qualquer outro produto que a gente tem. Primeiro tu tem que ter uma noção do que tu tá fazendo, daquilo que você tá fazendo, porque senão depois tu não tem nem como perguntar para outra pessoa ou cobrar o que ela tá fazendo, entendeu? E aí o teu negócio ele não vai ser do jeito que você quer fazer ou do jeito que a sua empresa deveria ser, mas vai ser do jeito que a outra pessoa aprendeu a fazer em um lugar. Vai ser o método da Lef de fazer as coisas, o método, sei lá, do que o cara teve antes de chegar ali. Então, deixa o método. Tenha clareza de como é que deve ser feito e depois passa para outra pessoa. Delega isso. E aí, sim, sempre vai ter como polir isso e melhorar isso. Em algum momento alguém vai dizer, isso aqui, porra, tá bem ruim do jeito que você tá fazendo. Não, beleza, então vamos melhorar. Mas tu não sabendo se aquilo é bom ou é ruim, tu nem clareza sobre se tu pode ter, se do jeito que você está fazendo ou se fazer de outro jeito seria melhor. Então acho que teria que conhecer o teu core antes de passar para delegar as coisas para as outras pessoas. Vou puxar também aqui um pouco relacionado a isso. Cara, até uma coisa que a gente até estava conversando outro dia, tem que identificar o que faz a diferença, né, na tua empresa, assim, na hora de delegar a coisa, assim. Sempre pergunta isso para quebrar nossas pernas. Deixa eu ver como ele quer quebrar nossas pernas, ele faz isso, né? Mas o que isso vai fazer de diferença? Qual é a diferença que isso vai fazer? Não, é porque é o seguinte, né, cara, tipo, delegar é importante e normalmente vai ficar pior do que se tu tivesse feito, certo? Porque, tipo, tu querendo fazer, tu vai fazer o melhor possível, né, então, tipo assim, nem a gente não tinha nada de marketing, então eu peguei, sentei minha bunda na frente do Google e procurei o que é marketing, aí comecei a procurar, comecei a ler, e assim, eu tô, né, diretamente comprometido com isso, porque o resultado da minha empresa depende diretamente de eu entender o que é isso e como é que eu aplico isso. Então, tipo assim, eu vou fazer isso bem. Beleza. Dependendo de como vai ser delegado, no começo o resultado vai ser pior. Né? Tipo, sei lá, a gente contrata alguém para fazer essa parte de diretoria de marketing. Cara, no começo provavelmente não vai ficar tão com a nossa cara, porque, tipo, eu pessoalmente me preocupo em a coisa fazer muito sentido pra gente. E quando entra uma outra pessoa, tu delega pra alguém isso não necessariamente vai ficar bom, né? Não vai ficar do jeito que tu queria. Mas, cara, tudo bem.
sabe? Tipo, tem um ponto que é o seguinte, quando tu delega uma coisa pra alguém, tu tá livre pra fazer outra coisa, né? Então, tipo, tu se libera, né? Tu pode prestar atenção em outra coisa. Idealmente que seja alguma coisa que teu tempo valha mais tempo, que dê mais retorno pra empresa, que tu consiga crescer mais, né? Então, tipo, isso acho que é um ponto importante, assim, de, às vezes delegar a coisa, ela vai ser feita um pouco pior, o resultado vai ser um pouco pior, mas tu tem que considerar isso como não necessariamente ruim, né? Porque tu pode ter um resultado muito melhor em outra área, que aquela ali tá sendo suprida, ok, e, pô, a outra área pode ser que melhore muito, entende? Então, tipo, isso acho que é um ponto relevante, assim, na hora de delegar as coisas. Tá. Outra coisa... Oi, fala. Eu ia falar outra coisa. Desculpa, eu ia comentar ali, não necessariamente que sempre vai ser pior se outra pessoa fazer, né? Mas a chance de que pode ser pior, eu acho que é essa a questão. Moda, talvez... Pegar um cara que é muito bom no que ele tá fazendo e... Desculpa, Ramon. Tem um delayzinho entre eu e o Sérgio. Não, às vezes a tua percepção de bom ou de ruim pode ser maior do que o real resultado. Pode estar distorcido. E daí mora o problema na tua percepção e não no resultado, porque tu pode achar que o teu é melhor, ou pode achar que o do cara é melhor, mas é a tua percepção e não o resultado final, que tem que ser uma terceira pessoa para avaliar, digamos. Acho que pode ser diferente do que vai ser diferente do que tu faria, provavelmente. Acho que aí nesse sentido, acho que aí é sempre acertado. Sim. Mas eu diria que assim, cara, no começo vai ser... Se tu tá, né, tipo, tô fazendo há meses uma parada e eu vou delegar isso pra alguém, cara, no começo vai ser ruim, tu vai gastar mais tempo, alguma coisa que não vai ficar bem, assim. O começo é ruim, o começo é difícil, sabe? E é um erro tu chegar e dizer assim, cara, não tá indo, vou voltar pra mim. Isso é vou fazer o mesmo porque se eu quiser é melhor. Cara, morreu, porque tu vai ficar pra sempre preso, tu tá preso, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto que eu tô trazendo, assim, de, tipo, tem que tomar cuidado pra não achar que delegar, porque o começo vai ser difícil, vai ser ruim, né? Vai dar trabalho, vai gastar muito mais tempo. Mas o resultado é depois, né? Até porque a informação não tá estabelecida que tu quer passar pra outra pessoa, né? Ele vai fazer isso daqui, vai fazer o que eu tava fazendo antes, mas tu já documentou tudo que tu tem que fazer, tu já tem um processo definido para passar isso para outra pessoa. A primeira vez que tu vai passar alguma coisa para outra pessoa fazer, é quase desastroso. É isso que eu ia falar, que o que vocês dois estão falando é meio que complementar no livro do mito do empreendedor, né? Onde ele diz que tu tem que delegar, tem que passar para a pessoa, mas como o Sérgio tinha falado antes, tu tem que pegar e processualizar isso, criar processos e explicar isso para a pessoa, e vai ser pior, melhor e tal, a tua percepção, e daí tu vai avaliar depois, através de alguns métodos, de alguns passos, tu avalia se aquilo está andando bem ou não, a partir de um processo. Daí, se tiver algum problema, daí tu tem tempo livre, tá fora e tu pode pedir para organizar aquilo. Isso sim é uma empresa, um processo, organizar a casa, é um monte de coisa, né? Que vale, equivalente. Sim. É isso. E a beleza é isso, né? Tipo, acho que é importante tu saber conhecer, principalmente no começo da empresa, né? Tu fazer aquilo, tu vai entender quais são os pontos, quais são os problemas, aí tu delega de alguma forma isso para alguém. Tu vai ter esse problema no começo, vai ser mais difícil, vai demorar mais, o resultado não vai ser tão bom, né? E vai ter problemas ali na delegação da coisa, tu não vai ter definido as coisas direito, mas a beleza é essa, que depois tu vai estar vendo isso de fora e tu vai poder olhar assim, cara, se a gente ajustar esse pontinho aqui, ó, puta, vai ter um resultado, porque a pessoa tá lá, ela tá trabalhando, ela tá fazendo aquilo, né? E tu, quando tava lá, tu tava fazendo aquilo, tu não consegue ter, né, tipo, tempo ou clareza, né, de olhar isso por todos os ângulos, né? Sim. Cara, o que eu tinha pensado que pra mim fez muita diferença, em vários momentos, na verdade, é a seleção das pessoas. E daí, uma tem que delegar, às vezes o cara tem um problema com isso, e daí a impressão, você tá falando, talvez não seja exatamente aquilo e tal, e eu já achei pessoas que fazem melhor do que eu tava fazendo, tinham mais tempo, né? Tinha poucas horas, tinha uma hora, a pessoa tinha, sei lá, 30, 40 horas, 20 horas, 5 horas para fazer aquilo. Poxa, por mais que ela não soubesse, eu explicasse mais ou menos, que às vezes eu não passava os processos direito, ela tinha mais tempo em cima daquilo, logo ela conseguia um resultado melhor. E daí assim, cara, ok, a pessoa tem mais tempo, eu tenho que delegar, não é opção. Agora, quando eu selecionava bem a pessoa, sabe, pegava alguns atributos, assim, da questão de persistência, a questão de tipo, de ter um conhecimento técnico sobre aquilo, que daí a curva de aprendizado fica menor,
Sabe? Daí, tudo isso que tá ali associado à seleção fizeram com que, porra, cara, desse muito mais certo quando eu deleguei, sabe? Então, às vezes a pessoa, não vou delegar porque não vai fazer tão bem e tal. Cara, acha alguém que faz bem, cara. Acha alguém que faz bem e passa pra essa pessoa, que a tendência é que fique melhor, porque ela vai fazer só aquilo e não vai ter tuas desculpas, os teus problemas, né? E tu passa aquilo pra pessoa. Isso vale pra projeto, pra empresa, eu acho que vale pra um monte de coisa, sabe? Então eu destaco a seleção mesmo da pessoa, faz muita diferença. Beleza? Acho que é isso. Ai, não, já acabou, já foi. Fica se mexendo. É tu, Sérgio, tu é o contrário, tem que ficar se mexendo isso, faz a gente entender que tem um streaming de beats acontecendo. Olha, tem um erro na mão aqui. É a onda, onda. E toda vez que tu sorri muito, trava. Não, é muito branco, muito pixel branco. Eita! Nossa, é travadão. Voltasse, Sérgio. Sérgio.